Eu também tô dando uma olhada no chat e tô vendo a preocupação. Graças a Deus, essa interação que o Terça Livre tem é muito boa. Isso é muito bom. As pessoas se preocupam não apenas em ouvir a gente falar, mas elas também se engajam nas pautas. Eu peço apenas que você entenda o seguinte. Algumas pessoas falaram assim, não, isso que vocês estão falando é importante, mas fala do Alan. Eu peço que você respira fundo e entende tudo que a gente está falando. Pega as denúncias do Alan, pega aqui o que foi falado sobre o nosso entrevistado aqui. Você não tá vendo que, na verdade, tudo é o mesmo assunto? Você vê, o nosso entrevistado, ele não é brasileiro. Ele tá falando sobre algo que aconteceu nos Estados Unidos e aconteceu em países de língua hispânica aqui na América Latina. Nem era do Brasil, ele não era moderador no Brasil. Então, ele está falando sobre um movimento que acontece na América, no continente americano. Esse movimento é o quê? No fundo, vamos resumir essa história toda, todas as denúncias que ele está fazendo. Você tem uma manipulação de opinião. Se vocês leram um livro que está lá na livraria do Terça Livre, que vocês com certeza leram, é lógico que vocês leram, A Mente Esquerdista, Dr. Lyle Rossiter. Qual é a mensagem daquele livro? Aquele livro está mostrando o seguinte: no mundo que a gente vive hoje, a mente esquerdista, a formação intelectual de um ser humano, ela é feita desde os primeiros meses de vida. Ele é um psiquiatra com mais de 30 anos de experiência e ele fez um estudo seríssimo, científico, gigantesco, com muitas pessoas. E ele está mostrando que a nossa sociedade ela forma indivíduos esquerdistas desde os primeiros meses de vida. E no final do livro, ele vai conduzindo o livro e mostrando que, no fim, quando aquela criancinha se torna um homem adulto, ele se torna alguém que gosta da pauta da esquerda. Alguém favorável ao modelo socialista de governo. Tudo o que nós estamos falando, todas as denúncias, tanto do Alan quanto do Hartwig, quanto que a gente está falando aqui sobre propaganda, comunicação, tudo gira em torno da mesma coisa. Veja, por exemplo, ontem eu mostrei lá no Comunicação em Política. A Câmara dos Deputados, Ítalo, Max, olha o nível. A Câmara dos Deputados está promovendo um curso de formação de mulheres na política. A Câmara dos Deputados está promovendo um curso de instrução para formar mulheres na política. Quem estava dando o curso? Professora Dorinha. A professora Dorinha já foi condenada pelo STF a 4 anos de prisão por peculato. Gente, nós estamos falando sobre um modelo que é esse modelo democrático de uma política representativa. O cidadão, ele tem o dever de votar e o voto dele conta para eleger os políticos. E esse voto, ele não é puramente de forma límpida de própria vontade do eleitor. É lógico, todos nós tomamos as nossas decisões baseadas nas nossas preferências. E as nossas preferências são baseadas em quê? Então, se você fizer uma análise da sociologia, da psicologia que existe hoje em toda a América, que é o que a gente está tratando, nós estamos falando puramente de manipulação da democracia. Então eu peço que todos vocês que estão preocupados, graças a Deus, e a preocupação tem que ter, agradecemos por ela, eu peço apenas que você entenda que aqui não se trata apenas de um assunto só. Isso aqui se trata de toda uma pauta gigantesca que nós estamos falando sobre a manipulação democrática. Em que ano? 2020. Estados Unidos, eleição para presidente da República. A eleição mais importante do planeta, que é a eleição para presidente da República dos Estados Unidos. E 2020, Brasil, eleição minoritária, que é quando nós formaremos as bases de vereadores e prefeitos que vão alavancar as campanhas de 2022 para presidente da República do maior país da América Latina. Então vamos entender sobre o que nós estamos tratando. Como nós vamos para uma campanha política com um cenário social tão manipulado assim, com tanta ilegalidade, com tanta sacanagem. Então eu peço que vocês entendam sobre tudo que está sendo tratado. Nós estamos falando nada mais, nada menos do que a manipulação da democracia.